E o tema que eu vou falar com os irmãos nessa noite é: você tem coragem para enfrentar os teus saqueadores? Quem estiver anotando, é só pegar aí. Você tem coragem para enfrentar os teus saqueadores? Esse é o tema de hoje à noite. E logo de cara eu pergunto para os irmãos: o que é saqueador? Vamos lá, é um bate-papo aqui, certo? O que é saqueador? Oi? Oi? Roubar, tirar algo da gente. Quem mais? Ladrão, né, tal. Essas são as palavras que vêm à nossa mente. Só que saquear, irmão, vai além de roubar. Saquear é o cara que rouba e destrói tudo, sem deixar absolutamente nada. Porque ladrão, ele pode passar e roubar meu celular. Mas ele não me tirou tudo, concordam? É um ladrão. Mas o saqueador, ele vai me levar tudo. É relógio, é celular, é carteira, tudo. Vai me deixar nu no meio da rua. Isso é um saqueador. Então, a pergunta é: você tem coragem para enfrentar os teus saqueadores? Não se assuste, eu vou repetir várias vezes. Vocês vão sair com isso aqui na cabeça, vão sonhar com a minha voz. Certo? E vamos abrir então em Juízes, capítulo 6. Vamos ler duas passagens. Do versículo 1 ao versículo 6. Depois vamos pular, vamos para o 11 até o 16. Juízes 6. Está comigo? Juízes 6, dos versos 1 até o 6. Está meio cortado, né? Eu vou ler aqui então, viu, irmãos? Eu vou ler por aqui. Os irmãos vão acompanhando. Se quiser se concentrar no som da minha voz, vocês vão perceber que a minha versão, eu tenho usado uma versão chamada NVT, porque ela usa palavras muito simples de ser entendida. Então, venha comigo. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Durante quanto tempo? 7 anos. Os midianitas eram tão cruéis que os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam o plantio, saqueadores de Midian, ou seja, os midianitas, de Amaleque, que são os amalequitas, e de outros povos do leste, atacavam Israel, acampavam na terra e destruíam as plantações até Gaza, de Israel até Gaza. Levavam ovelhas, bois e jumentos, e não deixava coisa alguma para Israel comer. Esses bandos inimigos que vinham com seus rebanhos e tendas eram como uma praga de gafanhotos. Chegavam em camelos, eram tão numerosos que era impossível contá-los, e só partiam quando a terra estava devastada. Os midianitas reduziram Israel à mais absoluta pobreza, e o povo pediu socorro a quem? Ao Senhor. Vamos pular aí rapidinho para o verso 11, e vamos ler do 11 ao 16. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas. Em algumas traduções diz, no lagar. Ele estava debulhando trigo no lagar, ou numa prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres de que nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram: o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se voltou para ele e disse: vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Mas, Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão.
Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés, e eu sou o menos importante de minha família. Certamente estarei com você, disse o Senhor, e você destruirá os medianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Pai, eis-me aqui, Senhor. Usa-me conforme a tua palavra, que aquilo que o Senhor me mostrou eu possa transmitir para os meus irmãos e que eles possam estar com um coração aberto para receber a tua palavra em nome de Jesus. Amém? Irmãos, o livro de Juízes tem uma frase que se repete várias vezes. Essa frase é: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E é assim que começa a nossa leitura, né? Quem está lembrado aí, logo no versículo 1, fala isso. E essa frase se repete com frequência. Quem vai ler o livro de Juízes vai perceber que, aproximadamente, a cada 2 capítulos, isso se repete. E isso não é à toa, porque o que acontecia? Esse livro de Juízes mostra um ciclo vicioso do povo de Deus. Tá, Emerson, o que você quer dizer com isso? Deus sempre abençoou o seu povo. Só que, enquanto Deus estava abençoando, o povo estava indo bem e tudo corria bem. Todo o tempo e tudo aquilo que o povo de Deus plantava, prosperava. Só que o povo de Deus se acostumava com isso. E quando ele se acostumava, o povo de Deus começava a se esfriar. E esse esfriamento se juntava com outros povos que também vinha fazer parte, que vinha de fora para se juntar com o povo de Deus e trazia seus costumes com ele. Então, quando o povo de Deus se esfriava, começava a adorar os deuses dos outros povos. E Deus não se agradava nada disso. Então, o que é que Deus fazia? Entregava o povo de Deus aos outros povos. Já que eles não estão me adorando, que sou o verdadeiro Deus, então eu vou lhe entregar aos outros. Ora, midianitas, amalequitas e outros povos vindo do leste, que é assim que a Bíblia fala, porque eram vários povos. Então, parecia uma montanha-russa. Deus abençoava, ia tudo bem, daqui a pouco o povo se acostumava, se esfriava, adorava outros deuses e Deus entregava a eles a sua própria sorte. Quando isso acontecia, eles voltavam, igual, como diz o ditado, volta o cachorro arrependido com o rabo entre as pernas. E falava, e agora, quem poderá nos ajudar? E eles sabiam que o Senhor, Deus de Israel, era o único que podia ajudar. Então ele voltava e pediam perdão a Deus, e Deus, com sua grande e infinita misericórdia, os perdoava. Então começava tudo de novo. Vinha o perdão, levantava-se outro juiz, por isso que o nome do livro é Juízes. E quando eu falo juiz, o que vem na sua mente? Juiz. Juiz de futebol, né? Árbitro, não. Juiz, vem tribunal. Alguém falou tribunal aí. É o que vem na nossa mente, né? Porém, irmãos, um parêntese, esse juiz que era levantado por Deus no povo de Israel, não é esse mesmo juiz que a gente conhece. A figura que a gente conhece, que mais se aproxima, seria um rei. Porque o juiz, nesse tempo, ele era responsável por montar um exército e proteger o povo, para que o povo fosse liberto dos outros povos e voltasse a ter uma vida abençoada. Compreenderam isso? Então, o que acontecia? Voltavam arrependidos, pedia perdão a Deus, Deus levantava um novo juiz. Esse novo juiz montava o exército, libertava o povo daquele que estava escravizando eles e voltava tudo bem. Deus voltava a abençoar. Quando chegava um certo tempo, o povo se acostumava novamente, esfriava e assim sucessivamente. Foram aproximadamente no reino, esse que eu estou falando aqui, o nome do rei é Gideão, ele está lá no reino do norte, foram 12 juízes nesse mesmo esquema, sobe e desce. E por incrível que pareça, Gideão é o que mais páginas da Bíblia de Juízes fala. Teve vários outros, só que a Bíblia gastou poucas páginas para falar dos outros. E aí a gente vai ver que sempre aparece esse texto. Fizeram os filhos de Israel o que parecia mal perante o Senhor, e o Senhor sempre os entregava nas mãos de outras nações. Nesse tempo aqui,
que nós lemos aí, nos versículos de 1 a 6, ele fala que teve um tempo. Por quanto tempo eles sofreram na mão dos midianitas? Oi? Só quem prestou atenção. Quanto tempo? Não esqueça essa data, viu, irmãos? 7 anos. Nada está escrito à toa na Bíblia. Por 7 anos. Nesse tempo, o povo estava sofrendo nas mãos dos midianitas. 7 anos que estavam em um tempo de jugo sobre os midianitas. E quem eram os midianitas? A galera que trabalha na mídia, né? Os midianitas. Galera que trabalha na mídia. Não é não? Meu brother ali, ó. Irmãos, os midianitas eram considerados um dos povos mais bárbaros que existia naquela época. Eles não apenas matavam, eles esquartejavam e levavam as cabeças dos líderes e colocavam em praça pública. Então o povo de Deus estava sendo pressionado ou subjugado por essa galera aí, gente boa. Imagina que a sociedade da época era totalmente agrícola, ou seja, naquela época só tinha um jeito de sobreviver, era a agricultura e a pecuária, através dos seus animais que eles cuidavam. Através disso, eles conseguiam se sustentar ou fazer compras e trocas com outros povos. Então, eles só podiam sobreviver se eles tivessem a agricultura e a pecuária. Presta atenção nesses detalhes, certo? E quando chegava o tempo próximo da colheita, o que acontecia? O povo de Deus plantava. A principal atividade naquela época era trigo e cevada. Eu fui pesquisar quanto tempo era que o trigo ficava para estar pronto. No inverno, de 3 a 4 meses, no verão, de 6 a 8 meses. Emerson, por que isso importa? Para vocês entenderem o tempo que eles plantaram e o tempo que ele tinha que esperar para colher. Então, eles plantavam, e quando estava próximo da colheita, o que acontecia? Os midianitas se adiantavam à colheita, invadia a terra dos israelenses, destruía toda a colheita. Isso está no texto que nós acabamos de ler. Destruía toda a colheita, e o que ele fazia com os bichos? Oi? Quem prestou atenção? Eles levavam todo o seu rebanho. Ou seja, destruía a comida e levava todo o seu rebanho. Por isso que eles não são ladrões. Por isso que eles são saqueadores. Então, eles deixavam Israel, tem uma passagem que fala assim, não deixava nada para Israel comer. Lembra disso? Versículo 4. Então, eles se adiantavam. E aí, quando os israelenses chegavam lá, o que é que iam pegar? Fumo. Porque não tinha mais nada não, irmão. Era só dor e tristeza. E eles voltavam para casa. Fizeram isso quanto tempo? Fizeram 6. Eu vou explicar por quê. Certo? Fizeram 6. Mas aqui está escrito 7 e vocês vão entender por quê. E aí, imagine vocês, com base nesse povo que era gente boa, o tal dos midianitas, a galera que trabalha na mídia, imagine o que tinha, qual era o sentimento que tinha no coração do povo de Israel em relação aos midianitas? Medo, temor, pavor. Quem queria passar perto desses caras? De jeito nenhum. Se eu pudesse, eu atravessava para o outro lado. Ninguém queria saber desses caras, não. E aí, isso foi tomando conta de todo o povo de Israel, a ponto de que eles plantavam na certeza de que não iria colher. Então, eles passaram a se acostumar, irmãos, a não colher. Plantavam e sabiam que não ia colher. E, ao mesmo tempo, quando isso acontecia, eles plantavam, quando chegava na época de colher, em vez deles enfrentar os midianitas e ir pegar o que era deles, afinal de contas, quem deu a terra para eles, para o povo de Deus? Deus, lembra lá que fugiu do Egito,
para chegar na Terra Prometida. Existia gente na Terra Prometida, não sei se vocês estão lembrados disso, e eles tiveram que lutar para ocupar aquela terra. E depois disso, que está estabelecido, o que eles plantavam, os caras vinham e levavam. Essa era a situação. E isso foi se arrastando. Então, para eles não enfrentar esses caras, na época da colheita, eles corriam e se escondiam. Não é isso que diz aqui no texto? Vamos lá. Os midianitas eram tão cruéis que os israelitas faziam para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Então, eles preferiam se esconder a enfrentar o problema que eles tinham pela frente. E eu estou falando isso que era todo o povo de Deus. E aí diz que eles construíram cavernas, covas, fortalezas, fortificações, lugares para fuga, porque eles pensavam que era mais fácil fugir do que enfrentar. Que era mais fácil não enfrentar aquela realidade com medo de serem destruídos, do que encarar aquilo como um problema que poderia ser vencido. Concorda? Afinal, o povo de Deus, quem está com ele? Deus. Se Deus está comigo, é mais fácil eu enfrentar. Por quê? Porque eu posso vencer, porque Deus está comigo. Não é assim? E eles esqueceram desse pequeno detalhe. Lembre que eu falei que eles estavam sempre igual a montanha-russa. Ora estavam bem com Deus, ora estavam mal. Ora estavam bem, ora estavam mal. Então, eles esqueceram desse pequeno detalhe. Então, imagine esse cenário todos os anos, durante 6 anos. E eu vou explicar por quê. Nesse mesmo texto que a gente leu, só que lá embaixo agora, no verso 11, a Bíblia mostra um homem chamado o quê? Quem é o homem aí que a Bíblia mostra? Gideão. Ele decidiu acreditar, irmãos. Ele decidiu acreditar. Um homem chamado Gideão se posicionou e disse, no 6º ano ele falou assim, no 7º ano, desculpe, ele falou, quem quiser fugir esse ano, pode fugir. Pode ir embora, vá para as cavernas, vá para as covas, vá para as montanhas. Quem quiser se esconder esse ano, pode ir. Quem quiser pegar o caminho da fuga, fique à vontade. Vá para os montes, para as cavernas, para as fortalezas, vá para os locais de abrigo, que é o local que normalmente vocês vão. É o que a nação vai para não enfrentar os midianitas. Pode tomar o caminho da fuga, não tem problema. Porque eu terei uma postura diferente esse ano. Eu vou enfrentar. Por isso que eu perguntei para vocês, você tem coragem de enfrentar os teus saqueadores? Percebam que aqui eu estou falando de todo o povo de Deus. Quantas pessoas tiveram coragem de enfrentar? Oi? Só um, Gideão. Então, você tem coragem de enfrentar os teus saqueadores? E ele disse, eu vou enfrentar, eu vou confiar, eu vou acreditar que Deus é poderoso para nos livrar. Um cara lembrou que ele era filho de Deus. E sabia que Deus estava com ele. E ele disse, quem quiser, meu irmão, olha, fica a mula, vai, capa o gato, como diz a gente aqui, pode ir embora, eu vou ficar. E aí, irmãos, Gideão é um exemplo para a gente, que, com certeza, ele pode ter pensado por várias vezes que não era possível, sim ou não? Afinal de contas, ele estava lá durante todos esses anos. E ele deve ter pensado isso. Não tem como. É muita gente. Lembre que o texto fala que era tanta gente que parecia uma multidão, um enxame de gafanhotos. Acho que é isso que ele fala aqui, né? Então, era uma nuvem de gafanhotos. Imagina a quantidade de gente, e gente, tudo gente boa. Então, com certeza, deve ter pensado várias vezes que não era possível vencer. Mas, nem por ele não pensar que não era possível vencer, isso não quer dizer que Deus não era capaz de trazer a vitória. Não é isso? Então, 6 anos que Gideão passou junto com aquele povo sofrendo. Mas, no 7º ano, que ele veio aparecer, ele estava quieto.
no canto dele, calado. E no sétimo, ele apareceu e disse: vou ficar. O que eu quero dizer com isso? Irmãos, talvez você tenha ficado por vários anos quieto no seu canto. Não teve coragem de enfrentar os teus saqueadores. Talvez tenha esquecido que Deus estava com você e que Ele ia lutar com você. Mas lembre-se, você estava sendo moldado, assim como Gideão, para que no sétimo ano você pudesse enfrentar os teus saqueadores. Não esqueça disso. E assim ele fez. Com certeza, ele também tinha medos e também tinha temores. Mas ele foi e enfrentou. Deus está dizendo, irmãos, para nós, que talvez nos anos passados a gente tenha desistido de enfrentar, de lutar, mas nesse ano você vai ter que acreditar. Acredite. Você pode até fugir, assim como fez nos anos passados, mas dessa vez eu lhe digo, em frente. Em frente, porque a vitória é garantida. Paulo escreve lá aos Romanos e fala assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes. Né? E isso é bem interessante porque às vezes nós vivemos determinadas coisas e nos acostumamos, quando o contrário, nós deveríamos não nos acostumar e transformar. Porém, nós esquecemos dessas coisas e passamos batido. Gideão decidiu enfrentar. Você tem noção do que é toda uma nação desistir e apenas um homem acreditar? Você tem noção do que é a manancial toda desistir e só você acreditar? Já parou para pensar nisso? Toda uma geração perdeu as esperanças. Apenas um homem confiou no poder de Deus. E eu queria deixar três detalhes aqui para os irmãos. Quem estiver anotando, eu preciso dizer o seguinte para os irmãos: desistir não é uma opção. Desistir não é uma opção. Segundo, todas as vezes que você não desistir, Deus vai te dar uma estratégia, não tenha dúvida. Terceiro ponto, todas as vezes que você não desistir, Deus vai fazer você enxergar algo que ninguém está enxergando. Entenderam isso? Mas por que você está falando isso? Lembrem, todas as vezes que você não desistir, Deus vai fazer você enxergar algo que ninguém mais está enxergando. E aqui eu poderia lembrar para vocês aquele episódio dos 4 amigos que estavam levando o rapaz na maca lá para ser curado por Jesus. Eles vinham carregando o cara, 4 amigos carregando nos ombros, provavelmente, na maca, e quando eles avistam a multidão, o que passou na cabeça daqueles 4 homens? Será que não passou na cabeça de algum deles assim: meu irmão, tem muita gente, velho, vamos embora, não vai dar não, vamos ver se Jesus faz outra pregação, outro culto, vamos voltar outra hora? Será que não passou isso? Porque a Bíblia fala que eles encontraram uma multidão, irmão, e eu com certeza, alguém imaginou isso. Porém, provavelmente, pelo menos um deve ter dito assim: espera aí, deve ter um jeito. Deve ter um jeito. Como? Não sei, irmão. Vamos pular o telhado. Vamos descer pelo telhado. E assim foi feito, e o homem foi curado. Mas imagine se os 4 tivessem desistido. Nada teria acontecido. Um acreditou. Então, não desista. Se você não desistir,
Deus vai lhe dar uma estratégia, assim como deu aquele homem que foi pular pelo telhado. Não desista, porque Deus vai fazer você enxergar algo que ninguém está enxergando. Assim como ele. Ele não enxergou a multidão. Simplesmente ele viu que tinha um jeito de chegar. Então, não desista. Olha a ideia que Deus deu para Gideão. Né? Nós vamos lá agora para a segunda parte que eu li, que é o do verso 11. Né? Olha a ideia que Deus deu para Gideão. Era a época de colheita de trigo. E o trigo se trabalhava onde, irmãos? Estou lá no 11, né? O trigo se trabalha onde? No campo ou na eira. Porém, Gideão estava onde? Quem prestou atenção? No lagar. Lagar é lugar de trabalhar o quê? Uva. Repare onde ele estava. Ele estava no lugar de trabalhar uva. Porém, ele estava trabalhando o quê? O trigo. Deu o famoso migué nos caras. Quem já pegou aí? Quem já pegou, já deu spoiler aqui. Ele deu um migué nos caras. Qual era a estratégia dos inimigos? Eu falei no início aqui, quem lembra? Eles vinham sempre o quê? Antes da colheita. Né? Eles sempre vinham antes, os caras eram espertos. Vinham antes porque eles não estavam preocupados se eles iam levar o trigo. Eles queriam era destruir tudo, para deixar o povo morrer de fome. Então eles vinham antes para destruir. Porém, quando ele chegou lá, Gideão já estava lá, irmão. Só que quando ele chegou no campo para pegar o trigo, cadê Gideão? Porque era a época de pegar o quê? O trigo. E Gideão estava na onde? Estava trabalhando o trigo, só que na onde? No lagar. Aí os caras olhou assim e disse, epa, tem uma parada estranha aqui. Os midianitas, olha, os midianitas chegou assim, tem uma parada estranha aqui. Acho que os israelitas têm mais inimigos, não é só a gente não. E eles foram mais espertos que nós esse ano. Chegaram primeiro. E acabaram com tudo. Meu irmão, em momento nenhum, os midianitas passaram na cabeça de ir lá na parte das uvas. Porque era só época de trigo. Ia fazer o que lá? Perder tempo? Olhe a ideia que Deus deu a Gideão. Se ligue, se você não desistir, Deus vai te dar uma estratégia. Gideão chega um pouco antes dos midianitas, colhe todo o trigo daquela safra e esconde o trigo no lagar. E o lagar, a gente já sabe, é o lagar é o lugar, certo? De se trabalhar com a uva e não o trigo. Por isso que eles nem foram lá procurar ele. Quando os midianitas chegam e vê o campo totalmente destruído, percebe que já era, perdeu, é nós, mano, já foi, viu? Deus está dando a Gideão, irmão, o entendimento que ele está conseguindo preservar o futuro de uma nação inteira. Por quê? Porque se não acontecesse isso, pessoas iriam morrer de fome. Então Deus, através de Gideão, deu uma estratégia para que ele conseguisse prover o alimento para a nação inteira. Se você não desistir, você pode ser usado por Deus para alimentar uma nação inteira. Não esqueça disso. Covardes não fazem história. Covardes não fazem história. Gideão é corajoso, sim ou não? Mesmo com medo, porque tem uma parte aqui, irmão, se vocês forem ler toda a história, ele vai até do capítulo 6 até o capítulo 8, diz que ele estava lá, mas ele estava com medo dos midianitas aparecerem, mas ele estava lá. Então, precisava de coragem. E o que eu quero dizer para vocês é, covardes não fazem história. Por que, Emerson? Vamos lá aqui agora. Alguém já ouviu falar em Safate? Ninguém. Alguém já ouviu falar em Gadiel? Gadiel? Alguém já ouviu falar em Amiel? Alguém já ouviu falar em Setu? Fica a dica, viu, irmão? Nomes bíblicos para os filhos aí, viu? Alguém já ouviu falar em Geuel? Quem já viu? Já viram.
Por que eu estou perguntando isso, irmão? Agora vamos lá. Quem já ouviu falar em Josué? E Caleb? Sabe quem são esses outros caras aqui, irmão? São os outros 10 espias. Os covardes não fazem história. A gente não lembra deles. A gente não lembra deles. Nós só lembramos de Josué e Caleb. Outra coisa importante, a gente conhece a história de Ruth, né? E dentro da história de Ruth, você tem a nora, ou você tem a sogra, e tem duas noras. Quem são as duas? Quem lembra? Eita, cri, cri, cri. Tá vendo, irmão? Que covardes não fazem história. A gente só lembra o nome de quem? De Ruth. A outra, meu irmão, a gente não lembra. Por quê? Porque ela foi embora, ela desistiu, ela voltou e Ruth continuou. Então, covardes não fazem história. Não esqueça. A vida não reproduz a história de quem não tem coragem. A vida apresenta a você a opção de acreditar ou não, assim como fez com Gideão. Ele tinha duas opções, acreditar ou não. Só aqueles que são movidos por covardia em seu coração nunca vão adiante. E também nunca vão construir uma história. Gideão está entendendo que desistir não é uma opção. Ele está no lagar. Deus deu para ele uma estratégia. E aí a Bíblia fala assim, ó. Deixa eu ver qual é o versículo aqui, viu, irmãos? Versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando o trigo no fundo de uma prensa de uva, a fim de não ser descobertos pelo medianita. Lembra que eu falei que ele, mesmo com medo, estava lá? Olha lá, ele estava ali na dele, quietinho, para não ser descoberto pelos medianitas. Mas o que eu queria chamar a atenção é, em algumas versões fala assim, de repente, versículo 12, de repente, não sei se a de vocês está assim, a minha não está. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse, está assim de repente aí na Bíblia? Não tem, né? De repente, o anjo do Senhor veio a Gideão. Irmão, isso aqui é interessante, presta atenção. Ele primeiro foi, porque ele acreditou. Ele tinha alguma palavra de Deus mandando ele ir? Não. A palavra veio só depois que ele já estava lá, não é isso? O anjo do Senhor apareceu a Gideão. E no Antigo Testamento, irmãos, quando fala que o anjo do Senhor apareceu, significa que é a manifestação do próprio Deus. Isso aqui é um termo chamado teofania. O próprio Deus falou com Gideão. Imagine a importância, viu, que estava ali naquele momento. O próprio Deus falou com Gideão. E fala que assentou-se debaixo do carvalho, né? E o Senhor, ou o anjo do Senhor, falou o que para Gideão? O Senhor está contigo. Ou o Senhor está com você. Que mais? Guerreiro corajoso. Olhe só o que o anjo do Senhor falou para ele. E ele estava se acabando de medo, né? Porque ele estava escondido. Por medianita não vê, o anjo chega e fala bem assim, ó, o Senhor está contigo. Guerreiro corajoso. Como é corajoso se ele estava com medo? Mas ele estava lá. Então, precisava de coragem para isso. E, como eu falei para os irmãos, ele foi sem mesmo Deus falar para ele ir, não é isso? Porque o anjo só apareceu depois. Tá, Emerson? Por que você chamou a atenção disso? Irmãos, precisamos muitas vezes de percepção e sensibilidade para poder entender as coisas que Deus tem para nós. Às vezes ficamos aguardando acontecer algo extraordinário, sobrenatural, mirabolante, um anjo descer para falar comigo, ou a irmã do fogo receber uma mensagem e vir falar comigo. Isso não aconteceu com Gideão.
Apenas ele teve coragem e ficou e enfrentou os seus problemas. E só depois é que apareceu o anjo do Senhor para ele. Então, precisamos ter percepção e sensibilidade para entender as coisas que estão em nossa volta. Nós não precisamos que as coisas sejam sobrenaturais para que a gente possa agir ou enfrentar. Entenderam isso? Deus mandou Gideão guardar aquele trigo? Não. A Bíblia não fala hora nenhuma. Ele só teve o quê? Percepção e sensibilidade. Ele teve alguma visão? Também não. Teve algum anjo que apareceu para ele antes daquele momento para dizer, ei, vá lá fazer? Não teve. O Senhor só apareceu para ele depois e já para confirmar o que ele queria falar. Gideão se move dentro daquilo que está gerado no seu coração. Mas você não vê nada de sobrenatural acontecendo antes daquele momento do anjo. Tem uma coisa aqui que preciso chamar a atenção. Os grandes feitos da Bíblia, irmão, foram realizados por homens que fizeram coisas que Deus não os mandou fazer. Vou repetir, viu? Os grandes feitos da Bíblia foram realizados por homens que fizeram coisas que Deus não os mandou fazer. Eles apenas perceberam a necessidade e se colocaram à disposição. Foram lá e fizeram. Por exemplo, Deus mandou Davi enfrentar o Golias? Não. Mas o Golias todo folgado, chegava lá, não tem macho aqui não. E não sei o que, e aquilo outro. Davi chegou lá e disse, quem é esse incircunciso aí? Vou torar ele no meio? Mas Deus não mandou ele fazer. Ele percebeu a necessidade e foi lá e fez. Tem mais exemplo, Emerson? Acho que eu anotei aqui, anotei. Deus não mandou Neemias reconstruir os muros. Mandou? Não mandou. Ele percebeu a necessidade, foi lá e fez. Deus mandou Elias enfrentar Acabe? Também não. Ele percebeu a necessidade, foi lá e fez. Precisamos ter percepção e sensibilidade para entender as coisas de Deus. E aí a Bíblia fala para ele, o Senhor é contigo, guerreiro corajoso. Lembrei de uma menina que tem no Instagram, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo, guerreiro corajoso, ou varão valoroso, em algumas Bíblias. Só que Gideão, nesse momento que o anjo fala com ele, aí Gideão tem duas queixas a fazer, o anjo. Está no meu horário, né? Glória a Deus. Meu Pai do céu. E aí Gideão tem duas queixas para fazer. Vou acelerar, viu? A primeira queixa é, ele olha para um anjo e fala assim, ó, Senhor, como que as próximas gerações vão comentar o que a minha geração fez? Em outras palavras, os judeus, irmãos, eles vão contando as histórias de gerações passadas. Então, a geração dele contava o que aconteceu na passada. Saíram do Egito, enfrentaram o povo que estava ocupando a Terra Prometida e agora estão na Terra Prometida. E agora, nós vamos contar o quê? Que a gente se escondeu nas cavernas, né? Mas Deus não é o nosso Deus. Como é que a gente está se escondendo? Então, ele falou, o que é que eu vou contar para as próximas gerações sobre a minha geração? Essa foi a pergunta que ele fez para o anjo. Lembre-se que ele fez duas queixas. Uma foi essa. E aí Gideão está dizendo assim, irmãos, para a gente, Senhor, não dá para entender. Não dá para entender. Se o Senhor diz que está conosco, por que estamos passando por tudo isso? Durante todo esse tempo. Só que Gideão, irmão, não tinha entendido uma coisa. Lembre-se que Deus estava com o povo dele, abençoava, lembra disso? E o povo de Deus era o quê? Uma montanha russa, horas estava com Deus, horas estava adorando os outros deuses. Ele só esqueceu desse pequeno detalhe. Ele esqueceu que a presença de Deus sempre estava com eles. Porém, tem horas que Deus está para nos abençoar e tem horas que Deus está para nos corrigir. Porque Deus corrige a quem Ele ama. Ele só esqueceu desse pequeno detalhe, irmão. Não confunda o juízo de Deus
com a ausência de Deus. Assim como Gideão, ele achou que Deus não estava com eles, mas na verdade Deus estava corrigindo porque eles estavam adorando a outros deuses. A segunda queixa dele qual foi? Está aí no texto. A segunda queixa dele foi, ele olhou para ele olhou para o anjo do Senhor e falou assim: quem sou eu? Porque a minha família é a mais pobre em Manassés. E além de ser a família mais pobre, eu sou o menor ou o mais fraco da casa do meu pai. Quem era Gideão? Ninguém. Ninguém. O cocô do cavalo de Napoleão. Não era nada. Então, duas queixas ele fez. Ele disse assim: se eu colocar todo Israel em fileira de hierarquia, de importância, pode ir no último lugar, que lá sabe o que você vai encontrar? Eu. Bota todo mundo enfileirado aí. Ó. O último, na rabada lá, você pode procurar que sou eu. Quem era Gideão, meu irmão? Uma mosca morta, velho. Mosca morta. Ele disse: eu não sirvo para o que o Senhor está fazendo. E aí, irmão, vem o segredo do negócio. O segredo está em quem foi, não está em quem foi chamado. O segredo está em quem está chamando. Ainda que a gente se sinta uma mosca morta, se Deus chamou, meu irmão, ninguém vai lhe segurar, não. Ele vai lhe dar a visão, ele vai lhe dar a estratégia, ele vai lhe dar o que for. Não tem a ver com a minha capacidade, nem com a sua capacidade, nem com a nossa articulação. Aquilo que você pode bater, porque senão, se tivesse a ver com a minha capacidade, com a minha articulação, eu poderia bater no peito e dizer o quê? Fui eu que fiz. Mas não tem a ver comigo nem com minha articulação, tem a ver com o que Deus manifesta como poder através de mim e de você. E aí, irmãos, quem tiver curiosidade para ler, eu já estou finalizando. Gideão conseguiu enganar os caras, né? E Deus disse assim para ele: a partir de hoje você vai enfrentar os midianitas. E lá no início, não sei quem lembra, ele disse: você vai vencer, como se eles fossem apenas um. Quem lembra disso? Como se fosse apenas um. E aí Deus mandou ele reunir alguns homens, ele mandou recado para 4 tribos e conseguiu juntar 32 mil homens. E Deus falou bem assim: ei, faz favor, tem muito homem aí, velho. Sabe quantos homens tinha midianita, irmão? 120 mil. 120 mil. Ele juntou 32 mil. Aí Deus disse: ei, tem muito homem aí. Diga assim, olha. Quem tiver com medo, os covardes, vá para casa. Foi um bocado para casa. Um bocado de homem foi para casa. Aí sobrou lá mais um bocado, não lembro agora quanto foi. Aí Deus disse assim: tem muito homem aí. Manda essa galera descer a fonte e beber água. Aquele que beber água como um cachorro é o que vai para a guerra. E por que beber água como um cachorro, irmão? Aquele negócio ficou batendo na minha cabeça. E eu fui pesquisar para descobrir o que era, e descobri um cara explicando, e eu achei bem plausível a explicação. Que ele disse que o cachorro, quando bebe água, ainda que beba água no momento presente, ele não perde a visão do que está acontecendo para o seu futuro. Então, eram esses homens que ele queria lutar. E sobrou quantos homens? Os homens que beberam água como cachorro? Os 300, famoso do filme, né? Então, disputou 300 homens contra 120 mil. E para quebrar o galho, Deus disse assim: vá com esses caboclinhos aí, esses 300 aí. Aí ele disse: a gente vai levar o quê para a guerra? Espada, o quê? Foice, enxada. Ele disse: não se preocupe não, você vai levar, cada um leva um jarro de barro, leva uma tocha de fogo e, foi o outro rapaz? A trombeta. Cada um leva uma trombeta, cada um leva um jarro de barro e leve uma tocha de fogo. Aí ele disse: agora azedou o negócio.
Vamos lá, 120 mil homens. E vá de noite atacar os caras. Porque os midianitas eram os caras, né? Só tinha um detalhe, irmão. Eles tinham medo do escuro. Eles eram povos que tinham medo da escuridão. E aí Deus disse, vá lá, na boca da noite, na meia-noite, quando era a troca de guarda, e vocês se dividem em 3 grupos, cada um com 100, cada um vai para uma extremidade do monte, e quando for na hora exata, todo mundo quebra o jarro de barro ao mesmo tempo, todo mundo troca a trombeta ao mesmo tempo, e levanta suas tochas ao mesmo tempo. O que aconteceu, irmão? A galera embaixo, 120 mil homens, virado no siri na lata, quando escutou o barulho, pá! 300 barros quebrando, pensou que tinha 1 milhão de pessoas. Quando olhou para as montanhas, viu uma roma de tocha e uma roma de gente, as trombetas, pem, 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 300 trombetas tocando ao mesmo tempo. Os caras eram tão bravos, que eu imagino que para cagar tinha que amarrar. Eles preferiram se matar, irmão. Eles se matavam. Eles se matavam, com medo dos outros matarem ele. E assim, o povo de Deus venceu os midianitas. Bastou quantos acreditar? Não, no início, quantos acreditaram? Bastou 1. Irmão, ainda que ninguém aqui acredite, se você acreditar e Deus estiver com você, você vai vencer. Amém?